Olá, meu povo! Vocês estão bem? Vocês estão tudo na paz de Jesus? Para quem não me conhece, tudo bem? Muito prazer, eu sou Nadia Araújo. Aqui nesse espaço virtual trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com foco lá nas terras de quem? De quem? De Akhenaton, minha gente. Akhenaton nunca mais apareceu por aqui, né? Akhenaton estava de férias. Voltamos, pois é. E trocamos ideias também sobre relacionamentos entre pai e filho, amigos e amigas, enfim. Usamos as nossas experiências boas como incentivo e as ruins como alerta. E tu quer fazer parte desse time? Manda pra cá a tua história, vamos trocar umas ideias, fica tranquilo que ninguém vai saber que você é você, tá bom? Minha gente, por favorzinho, quem não me segue lá no Instagram, faça a pessoa feliz, nunca peço nada aqui, né? Que eu quero muito lá no Instagram ativar aquele negócio de subir o dedinho pra cima, arrastar pra cima. Eu não consigo, porque eu não consigo? Porque eu preciso de pelo menos 10 mil pessoas lá, não tem. Não tem. Pensa que aqui no YouTube passamos 50 mil. Só precisa de 10 lá, minha gente. Ajuda a igreja. Quem não me segue, por favorzinho, vai lá, tá? Obrigada, de nada. Bom, hoje a gente tem uma troca de ideias aqui sobre o mundo gospel. Vamos embora lá no mundo gospel. Pra quem tá entendendo nada, né? Porque o foco do canal aqui é o mundo árabe, mas por quê? Eu tô constantemente trazendo essas questões do mundo gospel. Por conta deste vídeo aqui, que foi onde eu falei, porque eu saí da Assembleia de Deus. E daí teve muitas experiências legais lá sobre o mundo gospel. Por conta disso, eu tô trazendo também este tema, tá? Vamos embora. Olá, Nadia, tudo bem? Eu sou Maria, moro no Paraná, uma cidade bem pequena chamada Taos. Nasci num berço religioso. A minha família é da Congregação Cristã no Brasil. Meus pais sempre foram muito religiosos, daqueles bem tradicionalistas. Então, já consegue imaginar mais ou menos como era a minha situação. Sempre ia na igreja junto com minha mãe à noite. Todos os domingos, no período da manhã, nos cultos para jovens. Eu fui criada dentro das doutrinas da igreja, aquelas que você conhece. Não cortar cabelo, não usar calça, não pintar unha. Em casa não tínhamos TV. Eles mal ouviam rádio, pois tudo era distração e poderia ser motivo para se afastar de Deus. Quando eu comecei a estudar, com os meus 6 anos, eu fiquei muito animada. A minha mãe comprou meu uniforme, adivinha? Camiseta e saia. Mal sabia eu o que me esperava. Na escola, eu não podia ser diferente. Era a única crente da Congregação Cristã do Brasil da sala. Se eu não me engano, da escola. Pois não via nenhuma outra menina de saia. Era a chacota de todos. Não podia participar das festas, nem usar maquiagem. Sofria bullying. Teve uma vez que era a festa junina. A professora passou maquiagem em todas as alunas. Quando chegou a minha vez, ela me perguntou se eu queria passar. Eu respondi que não. Ela quis saber o motivo. Eu expliquei que não podia, pois minha religião não permitia. Ela baixou a cabeça e, pasme, riu de mim. Eu tenho um negócio para contar isso aqui, eu até já falei aqui em outros vídeos. A minha situação é igualzinha dela, é a mesma coisa, sem tirar nem pôr, igualzinho. E teve um evento, quando eu lembro desse evento, vocês não têm noção. Um evento lá na escola, eu deveria ter meus 12 anos, por aí. E aí inventaram um desfile de moda na escola. E aí todos os alunos receberiam uma faixa e essa faixa continha uma frase que tinha a ver com a personalidade de cada aluno. E aí o aluno tinha que se levantar da cadeira que ele estava, atravessar a sala, arrumar a sala em círculo. O aluno atravessava a sala ao ser chamado pelo nome, ia lá onde estava a professora, ganhava a faixa e voltava desfilando. Quando chamaram o meu nome, sabe qual foi a faixa que me deram? Miss Tô por Fora. Exatamente. Lá vai Nadia, 12 anos de idade, 11 anos por aí. Levantei, atravessei a sala morta de vergonha, com aquela saia cor de bosta, que era um marrom, sabe? Cor de bosta, na metade das canelas. Atravessei a sala, todo mundo rindo da minha cara, até as professoras.
Botaram a faixa que me estou por fora e eu tive que desfilar, com todo mundo rindo da minha cara. E por que eu era mista por fora? Eu era extremamente tímida. E muito da minha timidez era por conta da religião. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, crente não faz isso, crente não faz aquilo, crente não diz isso, crente não diz aquilo. Então eu era muito reprimida. E eu era uma criança extremamente tímida. Tá? Então, quando ela faz isso aqui, eu super entendo, porque eu passei na pele todas essas situações também. Aquele dia eu fiquei um pouco triste, mas eu era criança e não entendia muito as coisas, por isso eu fiquei na minha. O tempo passou e a minha frustração pela religião estava começando. Eu não podia fazer nada. Na minha adolescência era privada de tudo. Só podia ir à igreja e ir nas reuniões de mocidade, que geralmente aconteciam em outras cidades. Via todas as meninas da minha idade mudando cabelo, usando maquiagem, e eu só ficava no querer. Já estava fadada da religião, era só doutrinas, fora o medo que colocavam lá na nossa cabeça. Quem desrespeitar a doutrina da igreja está desrespeitando a Deus e será condenado. Quantas vezes eu ouvi isso, minha gente? Sabe aquela coisa assim? Deus não se agrada disso. Você vai ter um encontro com Deus se você desobedecer às ordens dele, tá? Por encontro com Deus, leia-se algo trágico. Um raio poderia cair na tua cabeça. As pragas do Egito antigo e contemporâneo poderiam vir sobre a tua vida, se tu não seguisses as regras da igreja, tá? Era isso e muitas outras coisas que eu ouvia, coisas sem base bíblica nenhuma. Por mais leiga que fosse sobre assuntos espirituais, eu tinha noção de que ir à igreja era para se conectar com Deus, ter conhecimento sobre a Bíblia, mas nunca obtive respostas às minhas dúvidas. Eles não gostavam de ser confrontados e sempre que alguém ousava perguntar algo, começava a gaguejar e se enrolar nas respostas. Era isso ou isso é mistério de Deus. E o pior, já ouvi alguns dizer: por que você quer saber disso? Está nos questionando? Somos homens usados por Deus, falamos apenas o que Ele quer. Acredito que a Bíblia nos foi deixada para obter conhecimento e crescer espiritualmente. Na época que eu frequentava a congregação cristã no Brasil, há uns 6 anos atrás, as pessoas mais velhas diziam que não podiam estudar a Bíblia. Sim, já ouvi isso muito lá. Por isso eles não estudavam, apenas achavam um texto aleatório e falavam algumas coisas nada a ver com o texto lido. Eu lembro que na minha época, assim que eu comecei a frequentar a igreja, devia ter uns 12 anos por aí, 12 para 13 anos, tinha um presbítero lá da minha igreja, a Assembleia de Deus, que eles era muito interessado em estudar. E o coitado foi fazer curso de teologia. E por que eu falo do coitado? Quando esse presbítero foi fazer o curso de teologia, ele foi tão criticado, mas tão criticado, mas tão criticado. E tipo assim, criticado e totalmente escanteado, porque teologia é coisa do diabo, sabe? As pessoas não poderiam se dar o luxo de estudar, não. Era uma aversão que tinha a estudar a Bíblia de forma racional, que vocês não estão entendendo, não. Hoje em dia até que melhorou um pouquinho, né? Hoje em dia melhorou um pouquinho. Tem até escola teológica. Claro que, assim, escola teológica que defende a ideia da igreja X ou da igreja Y. Mas pelo menos tem uma escola teológica, né? Pelo menos. Sabe qual é o problema? O saber te dá o poder. Se tu sabe de uma coisa, tu vai agir com racionalidade. Então acho que por isso que muitas pessoas não querem que as pessoas estudem a Bíblia. Porque se elas estudarem a Bíblia de forma racional, vão ver que muita coisa que existe hoje nas igrejas não tem nada com nada. As pessoas seguem as regras que pela fé de Cristo é umas coisas nada com nada, misturado com nada que dá nada. Então se essas pessoas vão estudar, vão ver que estão sendo manobrados, manipulados. Então quanto menos conhecimento as pessoas tiverem, melhor. Principalmente para quem está lá em cima, né? No topo da pirâmide. Então, prossigamos. Com 16 anos, eu fui aos poucos me afastando da religião. Não foi fácil, pois ainda estava sob domínio dos meus pais.
Era complicado, pois não queria ir mais à igreja, não me sentia bem lá dentro. No início parei de frequentar as reuniões de jovens, aos domingos de manhã. Era terrível, todo domingo uma guerra. Eu lembro do meu pai batendo na porta do meu quarto falando: abre essa porta e vá para a igreja. E eu fazendo a sonsa. Mas não ia de jeito nenhum, não me sentia bem no local. Aqueles ensinos da religião me assustavam. Eu não tinha muito conhecimento espiritual ainda, por isso nessa época, fazendo isso, achava que estava condenado ao inferno de cabeça para baixo. Foi difícil no começo. Vinham alguns cooperadores. Na Congregação Cristã do Brasil, chamam os pastores de cooperadores. Vinham em casa me encher as paciências, dizendo o quanto me arrependeria de sair da denominação. Diziam que não acharia outra igreja como aquela. Graças a Deus que quando eu decidi sair da Assembleia de Deus, não veio ninguém aqui na minha casa me encher o saco. Graças a Deus, porque se tivesse vindo, não ia dar muito certo não. Eu sentia medo, mas não aguentava mais aquilo. Tinha que sair. No fundo, eu sabia que aquele caminho para mim estava incerto. Tamanha era a pressão psicológica que a minha mãe fazia comigo, falando que eu estava sem rumo, que se não me batizasse não seria salva. Mas não me batizei. O que mais me deixava com raiva era a doutrinação das coisas. Os líderes religiosos conseguiam fazer uma lavagem muito grande na cabeça das pessoas. Isso deixava os fiéis cegos a ponto de acreditar em qualquer coisa que eles falavam. Sempre questionei meus pais sobre essas doutrinas e eles sempre diziam: é a doutrina da igreja dada por Jesus Cristo. E por mais que prove que isso não tem lógica nenhuma com o que a Bíblia diz, eles não acreditam. Isso me frustrava. Aos poucos, como eu ia saindo da Congregação Cristã no Brasil, eu fui em busca de outras religiões, pois a minha avó me dizia: como você vai sair da Congregação Cristã no Brasil, é melhor procurar outro caminho, sem direção não dá. E eu fiquei com isso na cabeça, rodando que nem um peão atrás de uma religião que me desse um rumo. Digo isso porque tinha algumas pessoas próximas que me falavam que se eu não fizesse parte de alguma religião, é como se eu não existisse para Deus. Eu fui em várias igrejas, adventista, metodista, batista, assembleia, e não estava muito contente, eu não sentia meu coração satisfeito. Nessa busca por uma religião certa, eu me deparei com as testemunhas de Jeová. Eu gostei deles e comecei meus estudos bíblicos com uma irmã de lá. São pessoas incríveis, não admito que ninguém fale mal deles perto de mim. Eu estudei 6 anos com eles, frequentei reuniões, ou como é conhecido popularmente, os cultos, congressos, assembleias. Aprendi muita coisa. Em certo tempo, eu via na minha instrutora uma insistência para começar o trabalho de pregação e me batizar. Por mais que eu gostava de frequentar as reuniões, também sentia que aquilo não era para mim e nem fazer parte definitiva daquele lugar. Depois que iniciou essa pandemia, as reuniões presenciais foram interrompidas e ficaram apenas online. Aos poucos fui parando de assistir, eu perdi o interesse. Comecei a fazer algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Peguei minha Bíblia de estudos, comecei a ler. Todos os dias eu lia e ainda leio. 3 a 4 capítulos, com muita oração e pedindo a Deus, a seu Espírito Santo, consigo aprender diariamente aquilo que eu procurei tanto tempo nas religiões, conhecimento espiritual verdadeiro. Hoje eu me sinto liberta das correntes religiosas e completa, sem ninguém para me impor dogmas criados por homens. Como mencionei antes, tamanha é a minha frustração por esses líderes. Não são todos, claro, mas uma boa parcela que estão nas igrejas, não para ensinar sobre Cristo, mas para colocar ideias na cabeça dos fiéis e, na maioria das vezes, coisas que fogem totalmente do conceito cristão. Eu gostaria de finalizar dizendo que eu fico feliz em saber que não estou sozinha nessa. A todos que estão saindo de suas religiões para seguirem a Cristo, sem correntes religiosas, desejo fé e coragem. E peçam a Deus, o seu Espírito Santo, pois Ele os guiará. Obrigada, Nadir. Deus te abençoe grandemente. Amo o seu canal. Eu que agradeço por tu teres dividido essa experiência aqui com a gente, tá? O agradecimento é todo meu.
E que bom, né? Que bom saber que mais uma saiu das amarras da religião. Tô dizendo que todo mundo tem que sair das denominações e virar desigrejado e não seguir religião nenhuma, não seguir denominação nenhuma. Não. É bom a pessoa estar em um grupo social, um grupo religioso. É bom para socializar, para fazer amizades, para fazer parte de algum grupo. Mas assim, tem certos grupos, ou todos os grupos têm certas coisas que não dá, minha gente. É umas regras, sabe? É umas regras, é umas coisas que não dá, sabe? Principalmente quando as tais regras, os tais deveres beneficiam um grupo e bota para lascar uns outros. É umas coisas que não dá, sabe? Não dá. Eu não vou falar isso aqui, porque isso aqui não é nem o tema foco aqui do canal, mas tem umas coisinhas que não dá, né? Não dá. Então, enfim, quem sabe outras oportunidades a gente fala aqui sobre essas questões, né? Quem sabe. Mas é isso, tá, Maria? Obrigadaço por teres compartilhado a tua experiência com a gente. Se você tem aí também alguma experiência nesse mundo aqui, gosta, manda pra cá, vamos trocar as ideias, tá bom? E agora vamos pra onde? Os comentários. Vamos lá trocar as ideias. A gente se vê lá nos comentários e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.